Fala, futuros campeões e campeãs de poker, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula aqui é bem interessante e vai ajudar vocês a como lucrar jogando contra o Big Blind. Jogar contra o Big Blind é muito importante e eu quero ensinar vocês a criarem uma base sólida para vocês poderem dar o próximo passo. Só que antes de a gente entrar na aula de vez, que essa aula aqui vai ser sensacional, vale a pena guardar um recado aqui para vocês. Essa semana nós já adicionamos várias aulas na Academia Homens de Valor e também na Academia Poker Sem Segredos. Está aparecendo aqui na tela em algum lugar. Nós também vamos abrir a oportunidade para você, que é o seguinte: somente as pessoas que estiverem assistindo a essa aula e utilizarem o cupom que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Utilizando esse cupom, você vai conseguir comprar a Academia Poker Sem Segredos por um valor muito baixo, cara. Esse cupom vai ser válido só por essa semana. Eu não vou liberar na próxima semana. Você vai ter hoje e mais 7 dias para decidir se você vai levar a Academia Poker Sem Segredos. Vamos para nossa aula, recado dado, oportunidade aí para quem sabe aproveitar, hein? Então vamos lá. Como que a gente joga do Big Blind através de usando uma simplificação, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, nós temos 3 análises aqui. Nós temos a análise de estratégia para iniciantes, que é a qual a gente vai se focar aqui hoje. Eu espero que você goste, que você aprenda bastante coisa. Nós também temos a estratégia para intermediários, que tem outros aspectos importantes, e também uma estratégia mais para aqueles que estão mais avançados, que aí tem algumas explicações mais rápidas, mas aqui tem certas coisas que dificilmente o iniciante vai levar em consideração. Então a gente vai se focar para iniciante nos ranges pré-flop, o que o iniciante deve levar em consideração, quais spots o iniciante deve estudar e por que ele deve ficar bom nesses spots, como defender versus check raise, como jogar no turn após o check raise, como jogar turn de forma geral como o agressor e também insight rápido para você jogar no river. Então eu vou entregar vários insights de como você joga pré-flop, no flop, no turn e no river, certo? Olha só, o poker ele é um jogo muito complexo e por ser muito complexo, você como um jogador de poker deve entender que nos limites mais baixos, até $11 ali, os jogadores eles não jogam tão bem assim quanto um jogador de 55, de $100. Por causa disso, o iniciante ele não deve ficar se focando em trazer uma estratégia mixa para o jogo dele, ele deve trazer uma estratégia mais simplificada. Então, uma forma de simplificar as coisas é justamente o que? Pô, a gente já entregou os ranges para vocês, correto? Tudo que você tem que fazer agora é imprimir esses ranges. Olha só, eu já tenho alunos que compraram a Academia Poker Sem Segredos e já estão ganhando dinheiro, porque eles imprimiram os ranges e já estão colocando em prática as aulas que tem lá. As aulas que tem lá são extremamente boas, cara. Em 1 ano, em 2 anos, você já vai começar a ganhar muita grana com o poker. Então, imprima os ranges para você utilizar, certo? Essa é uma forma bem rápida de você evoluir no jogo. Depois, quando você já pegou o jeito de jogar ali como iniciante, e aí você já começa a ganhar mais dinheiro, aí sim é o momento para você reavaliar sua forma de como que você vai estudar, como que você vai jogar poker, porque no nível intermediário aí você vai mudar certas coisas. Mas de forma geral, como iniciante, você não deve decorar os ranges, você simplesmente deve imprimir os ranges e usar os ranges. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida sobre ranges, coloquem aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Então, qual que é o principal ponto que o iniciante deve levar em consideração? Tá? Se você como iniciante, você quer ser lucrativo, a coisa mais importante que você tem que fazer é a simplificação. Então eu vou te dar um exemplo. Tá? Imagina que você tem uma estratégia simplificada e que ela é bem lucrativa. Vamos supor que ela te dá 60 Big Blinds. Tá? Agora vamos supor que tem uma estratégia que ela é complexa, difícil, mas ela te dá ali, vamos supor, 70 Big Blinds, certo? 10 Big Blinds é muita coisa, mas vamos supor que é isso. Só que tem um porém. Você sabe que tem uma estratégia que é complexa e difícil que te dá 70, mas você tem uma estratégia simplificada que dá 60. Então você está ganhando de qualquer jeito. Só que, se você for colocar a estratégia complexa em prática, que é muito difícil de você colocar em prática, o seu EV vai cair de 70 Big Blinds para 55 Big Blinds. Por que isso acontece? Porque é uma estratégia muito complexa, difícil de você colocar em prática, e quando você tentar colocar em prática, você vai cometer muitos erros que vai fazer você ter uma perda de EV.
Ok? Agora, a estratégia simplificada, você está ganhando 60 Big Blinds, ela é fácil de colocar em prática e ela é simples. Então você dificilmente vai errar, então você vai ficar bem próximo do EV de 60 Big Blinds. Então nesse caso foi um exemplo aqui um pouco exagerado, mas é para vocês entenderem isso. Não é porque a estratégia é simplificada que significa que ela não é a mais lucrativa. Às vezes a estratégia mais simplificada é mais lucrativa porque a outra é mais difícil de você colocar em prática. Você vai errar muito mais, vai pedir muito mais de você. Então é muito melhor você ficar muito bom numa estratégia simplificada do que tentar ficar muito bom numa estratégia complexa que vai demorar muito tempo para você aprender. Então, qual que é a nossa regra principal quando a gente está aprendendo a jogar poker? É a simplificação. Eu sei que tem muita gente que fala coisas como, não, você tem que aprender desse jeito, tem que decorar essas coisas aqui. Mas, pô, se você está no começo da sua carreira, a simplificação é correta, porque você nem mesmo sabe como os ranges funcionam, o seu cérebro não está acostumado a jogar poker, então vai ter muita coisa ali. Bem, o próximo ponto, para ajudar vocês aqui, que é muito importante, se você ficou em dúvida do porquê a simplificação é melhor, eu posso te ajudar depois, só deixa o seu comentário aqui. Também já deixa sua curtida aqui se você está gostando desse material, tem muita coisa boa para você aqui, é um material completo, a gente não vai ficar tirando material daqui e falando, não, agora você tem que comprar o conteúdo pago, porque no conteúdo pago tem a continuação daqui. Não, aqui vai ser esse conteúdo inteiro para você que é iniciante, então vai ter tudo que você precisa, e se você quiser levar seu jogo para o próximo nível, ganhar mais dinheiro, usar estratégias que realmente vão fazer você ganhar bastante grana ali nesses limites mais baixos para depois você voar cada vez mais alto e decidir qual caminho você quer seguir, a Academia Poker Sem Segredos vai te ajudar nisso, certo? Então vamos lá. Por que que o iniciante ele deve se focar muito em um certo esporte, naqueles esportes que mais se repetem, ao invés dele, por exemplo, pegar um torneio dele ou um torneio de um outro jogador que tem ali no YouTube, tem um monte de gente que faz isso, né? Pega lá e faz aquele review de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, aí você fala, caramba, pô, que bacana, aprendi muito sobre isso, obrigado, beleza. Se você não tem nada para estudar, certo? Então eu acredito que isso pode te agregar de alguma forma, como agregou para mim no passado, tá? Mas a partir do momento em que você pode estudar uma situação específica, então eu indico que você pegue uma situação específica e fique muito bom nela. Ficar muito bom numa situação específica, você tem que ficar bom no flop, no turn e no river. Significa saber algumas linhas que você tem que seguir e então, através dessas linhas, você vai entender, ok, toda vez que eu cair na situação, que vai se repetir pra caramba, então vou fazer isso, isso, aquilo, outro. E quanto mais você ficar melhor em entender uma situação específica, mais dinheiro você vai ganhar nessa situação. Então, por exemplo, se eu fico muito bom em 10 situações específicas, que eu fiquei um ano inteiro estudando, por exemplo, isso é muito melhor do que você ficar fazendo review do seu jogo, por exemplo. É claro que fazer review do seu jogo tem vários insights que você pode ter e melhorar, porém, olha só, quando você faz um review, você pega um monte de spot, um monte de posição, um monte de range, um monte de situação no flop, no turn, no river. E isso acaba fazendo o quê? Você não fica bom em um spot, você acaba ficando perdido em vários. Então qual que é a ideia? Pô, escolhe algum spot, estuda esse spot pra caramba e isso vai te dar mais dinheiro, beleza? Então ao invés de você ficar perdidaço lá estudando, estuda uma situação que acontece muito, que é quando você, por exemplo, tem que atacar o Big Blind, que é o que a gente vai falar aqui hoje. É uma das situações que mais ocorre no poker. E você tem que ficar bom atacando no flop, sabendo o que fazer no turn e sabendo o que fazer no river. Então, se você já ficar bom atacando o Big Blind, por exemplo, defender o Big Blind também vai ser mais fácil, porque depois você faz, ok, agora eu vou defender o Big Blind. E aí vai indo. Então, você vai avaliando spots, situações para você ir melhorando. Com o passar do tempo, avaliar spots vai se tornar cada vez mais complexo. Por exemplo, nesse caso a gente vai avaliar um spot, a gente não vai ficar levando muito em consideração se a gente tem 20 Big Blinds, 30 Big Blinds, 40 Big Blinds. De forma geral a gente vai avaliar spots entre 25 e 40 Big Blinds. Porém, quando você for avançando, você vai avaliar spots com 10 Big Blinds, com 15, com 20, certo? Com 60, com 70, com 100 Big Blinds ou mais. Então, quando você chegar no nível intermediário, você vai ver que a complexidade de jogo vai ser outra. Mas enquanto você é iniciante, esquece essa complexidade. Você quer o quê? Simplificação. Então é isso que é ficar bom em um único spot. É pegar um spot e você estudar esse spot como se não houvesse amanhã, nem que você passe um mês estudando aquilo, você vai ficar muito bom e toda vez que aquele spot acontecer, mesmo contra bons jogadores, você vai ter uma resposta adequada porque você estudou corretamente aquele spot. Bem, como que a gente vai jogar no flop? Olha só, a situação é bem simples. Você abriu das posições finais, por exemplo, ou do começo da mesa, o Big Blind ele pagou,
e vocês foram para o flop. Você é o agressor pré-flop e o seu adversário é o jogador que é o passivo pré-flop. Isso significa que na maioria das vezes o seu oponente ele não vai fazer a donkey bet. Então o que o seu oponente vai fazer no flop na maioria das vezes? Ele vai dar cheque, né? Ele vai passar a vez para você e você como agressor você tem que decidir o que fazer. Quando chegar no flop e você como agressor tem que decidir o que fazer, nós vamos jogar com uma estratégia simplificada, tá bom? Porque você é iniciante, sempre lembre-se disso, iniciante, estratégia simplificada. Então, quando você for atacar o Big Blind, você vai fazer 30% de size, ou seja, vai fazer uma aposta de 30% com o seu range inteiro. Gabriel, mas eu tenho 2,7, não importa, vai apostar. Tem um Ice, não importa, vai apostar. Tem uma trinca, vai apostar 30%. Eu tenho 2 pares, 30%. Tenho uma carta alta, 30%. Você vai pegar seu range inteiro, não importa a mão que você tenha, e você vai apostar 30%. O porquê que a gente faz isso? De forma geral, se a gente pegar todo o nosso field ali, até 5,50, 7, você vai perceber que esse field ele ainda está overfoldendo para uma size baixa. E tem vários jogadores que são bem fracos que não sabem jogar contra uma size baixa. Mesmo que eles paguem a mais no flop, por exemplo, eles vão ter uma tendência de foldar bastante no turn, tá bom? E o que eu digo para iniciantes, caso você queira colocar um pouquinho mais de complexidade, você pode marcar os jogadores que ficam aplicando check raise. Então, todo jogador que você deixou marcado que aplica o check raise, por exemplo, você já sabe que, olha aqui, esse jogador está marcado porque no futuro eu vou modificar a minha estratégia contra ele, tá? E depois que você ficar muito bom nesse spot, aí quem sabe. Mas assim, você não vai pegar tanto jogador que é muito agressivo no flop assim contra você. É claro que a agressividade é muito importante, mas lembre-se, você está jogando contra limites mais baixos, tem um monte de jogador que é muito ruim, bem fraco, ainda está aprendendo o jogo, então pode ser uma boa oportunidade para você. E eu digo isso porque é o seguinte, o nível intermediário ele já muda para a estratégia de explorar o field, tá? Então a estratégia de explorar o field vai ter aposta de 30%, mas também vai ter aposta de 66% e também vai ter cheque. Então você vai ter 3 linhas diferentes. Então você vai ter a linha de cheque, o que fazer no turn e no river, depois tem a linha de 66%, o que fazer no turn e no river, e depois tem a linha de 30%, o que fazer no turn e no river. São 3 linhas. O iniciante, isso se torna para o iniciante um overload de informação. Então o iniciante ele não quer isso. O iniciante ele quer a linha mais simples. Se eu fosse pegar a estratégia de forma geral, todas as linhas, qual a linha que é mais fácil para o iniciante aprender e já pode ir jogando bem no turn e no river? 30% no flop. Postou 30% no flop, chegou no turn, as coisas vão ficar bem mais simples, ok? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, nos comentários aqui pra gente. Bem, como você vai jogar versus o check raise no flop, tá? Aqui eu coloquei uma estratégia para iniciante que é bem simples, tá bom? O nível intermediário e avançado, ele não defende dessa forma, mas o iniciante ele precisa de simplificações, de facilitações, tá bom? O que acontece é o seguinte, olha só, quando o seu oponente, nos limites que você joga, ele dá um check raise no flop, na maioria das vezes ele vai continuar apostando no turn. Esse tipo de jogada, o check raise no flop mais uma bet no turn, na grande maioria dos casos, underblefada. O que significa under, Gabriel? Significa que ela é pouco blefada ou quase nada blefada. Então o seu oponente vai estar com um range muito forte nessas linhas. A gente chama essa linha de que pertence às linhas de força, que são situações aonde, se o seu oponente ele vai ter uma tendência de jogar com mãos fortes apenas, você só pode continuar com mãos fortes ou com draws. Porque se você for com uma mão ali como um top pair contra o seu oponente, você vai perder muita grana, tá? Então, qual que é a nossa estratégia? Você apostou 30% lá, tomou um check raise, o que eu indico para você? Jogar de forma bem simples. Você tem um top pair com bom kicker. Um top pair com bom kicker é assim, imagina que tem o 10, o 3 e o 2 no flop. E você tem o valete 10, ou então você tem a dame 10, você tem o rei 10 ou o Wise 10, tá bom? Isso é um top pair com bom kicker. Quando tem o maisinho aqui, significa que a gente também está levando em consideração os overpairs, que tipo, se tem 10, 3 e 2, você tem um valete, por exemplo, isso é um overpair. Você também vai levar em consideração 2 pares, trinca, sequência, flushes, tá? Full houses e assim por diante. Tudo isso pertence a esse conjunto de top pair com bom kicker, tá? E a gente utiliza TPGK, que é em inglês, top pair good kicker. A gente também vai dar raise com flush draw no Ice e no Rei, tá? Porque eles são flushes fortes, então se o oponente, se ele tiver indo lá com combo draw com 7 alto, por exemplo, você se bater o flush, você ganha. E se não bater o flush no River, por exemplo, você pode ganhar com seu Ice alto, porque o seu oponente pode ter um draw ali que missou.
E também a gente vai atolar com os combos do. E também a gente vai atolar ali com os combo draws, tá bom? Então, com essas mãos aqui, você vai querer atolar. Em relação, tá, ao straight draw, que é a chance de fazer sequência com duas overcards, você pode escolher se você vai jogar agressivamente ou se você vai jogar de call, tá bom? Fica a seu critério, não tem muito problema nisso. E com as outras mãos, como a gente vai jogar? Com as outras mãos, com top pair, que não seja com bom kicker, né, que vai ser com kicker ruim e com médio kicker, call. Com o segundo par, com médio kicker mais, você também vai dar call. E outros pares, como o terceiro par, quatro pares, você precisa de ter cuidado, ou seja, par mais broca, par mais overcard, par mais straight draw, par mais flush draw, certo? E também, se você tiver o flush draw e straight draw, você sempre vai pagar aqui. E contra duas overs do segundo par, principalmente com backdoor flush draws. Aqui é um pouquinho mais complicado, é mais ou menos assim. Imagina que tem o 10, o 6 e o 2, tá? Quando eu falo duas over do segundo par, é duas over do 6, porque o 10 seria a carta que é o top pair, o 6 é o que é o segundo par, então todas as duas cartas, tipo 7 e 8, Ás e Rei e assim por diante, principalmente com backdoor flush draw, ou seja, pode fazer o flush no river, você vai poder pagar, tá bom? É com esse range que você vai utilizar para jogar contra o check raise. É um range bem simples, tá bom? Para não complicar nada para você. E uma vez que você aprendeu isso, fica muito fácil de você jogar contra o check raise. Porém, o check raise ele vai acontecer menos vezes. O que mais vai acontecer é quando o seu oponente ele vai pagar a sua c-bet ou vai foldar. Isso é o que mais vai acontecer. Então, para ajudar vocês também, eu coloquei aqui como que a gente vai jogar no turn quando no flop a gente pagou o check raise, porque no flop ou a gente vai atolar com as mãos fortes ou a gente vai dar call com as mãos médias. Então se a gente pagou com as mãos médias e chegou no turn, se o seu oponente ele deu check, basicamente ele está desistindo. Então você faz uma aposta de 66% com o range inteiro e tá ótimo. Se o cara pagou, chegou no river, você dá check behind. E se o seu oponente ele chega a aposta 50%, 66%, aposta o pote no turn, o que você vai fazer com praticamente todas as suas mãos? Você vai simplesmente foldar. Por quê? Porque os seus top pair não ganham do range forte dele. Então você basicamente está indo com o top pair acreditando que ele vai ter um par menor que o seu ou que ele vai ter um draw. Tá? E a maioria dos seus flush draws, eles são médios e fracos. Então, se você for com algum flush draw, caso você queira chegar no river, você vai querer o flush draw com overcard, o flush draw que tem alguma coisa que seja tipo médio, por exemplo. Né? Um flush draw médio ali já te ajuda. Agora, um flush draw com duas cartas abaixo do top pair, por exemplo, não é tão bom de você estar continuando. Mas, de forma geral, se o seu oponente deu check raise no flop e apostou no turn, você já se prepara que o range do cara vai estar forte. Tá? Ele vai estar forte. Isso significa que o range de call dele no flop está fraco. Beleza? É assim que você vai jogar contra o check raise, porém o check raise acontece pouquíssimas vezes, então você não vai ficar tão preocupado com isso, principalmente em reta final. Em reta final os caras dão um pouco check raise. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, ok? Vamos para o próximo. O que fazer se o oponente ele dá check raise no turn ou no river, certo? Então aqui nós temos algumas linhas de força. Então a gente considera o check raise no turn, o check raise no river, o check raise no flop mais a aposta do turn. A gente considera tudo isso linhas de extrema força. Significa que se você for, suas chances de ganhar com o top pair são baixas, são pequenas. E por serem pequenas, você vai ficar numa situação complicada. Então basicamente, quando isso acontecer, você vai continuar ali somente com os draws mais fortes e com os dois pares melhores ou assim por diante. Até mesmo um overpair, que você pode ficar numa situação complicada nessas situações que são linhas underblefadas, tá bom? Então se são linhas underblefadas, você precisa de uma mão muito forte ou de um draw muito forte para continuar. Eu indico simplesmente, cara, folda praticamente tudo. Ah, Gabriel, mas eu tenho top pair, completou o flush, completou a sequência, o cara me deu um check raise. Pô, pensa da seguinte forma, esses jogadores, quando bate lá, completa o flush, completa a sequência, ou vem uma carta que dá medo para eles, eles geralmente fazem o quê? Eles dão um check, ou só paga. Eles fazem isso. Mas quando eles têm uma mão forte, tipo um flush, uma trinca, uma sequência, o que eles fazem? Eles aumentam. Eles só aumentam você praticamente com mão forte. Então, se lá tá com top pair lá, só folda, cara. Você vai foldar ali e na maioria das vezes está ganhando dinheiro porque está foldando certo. Ok? Então, as linhas de força você vai
ter uma tendência de evitar. E as linhas e as outras linhas você vai atacar pra caramba, que os oponentes vão estar bem mais fracos nessas linhas, ok? Bem, agora eu quero falar um pouquinho sobre o river, certo? Mas Gabriel, você não falou sobre o turn. Como a gente vai jogar no turn? Quando a gente apostou 30% no flop, o oponente pagou, a gente está no turn. Como é que a gente joga, certo? Eu vou te dar uma resposta bem simples. Você vai pegar o seu range inteiro e vai apostar 66%. Mas Gabriel, que loucura é essa? Porque você está falando para mim apostar 66% com o meu range inteiro no turn? Primeiramente que é uma estratégia simplificada. E segundo, por ser uma estratégia simplificada, a gente está utilizando ela porque os oponentes eles overfoldam versus uma aposta de 66%. Então se os seus oponentes eles overfoldam contra uma aposta de 66% no turn, você pode blefar muito no turn, muito mesmo. Você pode pegar todos os seus blefs e apostar no turn ali, que vai passar na grande maioria das vezes, principalmente em reta final. Em reta final, o overfold é maior ainda, tá? Então a gente não quer, por exemplo, ficar dando check no turn quando a gente está ali sem saber como que a gente joga nessa linha. No futuro eu vou ensinar vocês como jogar na linha de check turn. É bem interessante essa linha também, tá bom? Então, outro ponto importante também que é o seguinte, você apostando no turn, você simplifica o river. Porque se você der check, os jogadores têm uma tendência de atacar muito essas linhas que eles consideram de fraqueza. Então, você apostando no turn, já resolve esse problema também. Então, no river, o cara vai fazer o quê? Pagou flop, pagou turn, ele vai dar check no river. E aí, no river, fica bem fácil. Ou você vai dar check, ou apostar. Você está em posição, você tem uma grande vantagem. Tá? E aí o oponente ele vai ficar na situação, ou ele dá call, ou ele dá fold no river, tá bom? Só que no river, a gente tem que levar alguns fatores em consideração. No river, a gente tem que observar se o river, ele completou o flush, completou os draws ali, ou então se missou os draws. Então são esses dois cenários que a gente vai avaliar no river. Então o primeiro cenário é o quê? Quando completa o flush, quando completa a sequência, entre outras coisas, ou fica bem estranho ali o flop com 4 cartas do mesmo naipe, por exemplo, tá? Você tem que entender que os oponentes eles têm uma tendência a foldar bastante nessas situações. Então, por exemplo, se ele tem lá top pair, essa é a coisa mais importante que tem. Você deve pensar no top pair que o seu oponente tem. Então, assim, se quando completa o flush, a sequência, tem overs do top pair, por exemplo, esses são cenários onde o oponente ele vai começar a foldar a top pair. Quando você tem um cenário onde o seu oponente ele começa a foldar a top pair, então você tem um ótimo cenário para você blefar bastante. Então, quando você for blefar, você vai fazer uma aposta de 90% do pote até 130% do pote. Não pode ser uma aposta pequena, tá bom? E vai funcionar na maioria das vezes. Ah, Gabriel, mas os caras fizeram o hero call. Beleza, o hero call deles vai vir 10% das vezes. As outras 90% das vezes, ele foldou. É daí que vem o seu lucro. Não vem das vezes que ele paga, mas das vezes que você lucra. Além disso, quando você apostar por valor, por exemplo, o seu oponente vai pagar e vai perder. Então, quando você aposta por blefe, você ganha. Quando você aposta por valor, você também vai ganhar. Então, chegou no river, você tem algum blefe, completou o flush, completou a sequência, ficou difícil pro top pair, e você avalia assim, pô, o cara começa a foldar a top pair. Se o cara começa a foldar a top pair, então é excelente para você blefar. Regra bem simples pro river. E por valor, Gabriel? Por valor é assim, você quer apostar e quer receber call. Você não quer que o cara folda. Então, nesse cenário, quando completa o flush, você já sabe que fica mais difícil para o oponente pagar com top pair. Então, por valor, você quer facilitar que ele pague por top pair. Então, você não pode apostar 90% do pote, 130% do pote. Agora, você vai fazer uma aposta com seus top pairs, até com o segundo par dá para você fazer. Você vai apostar com suas mãos mais de valor ali, mais fortes, de 50% a 60% do pote. Esse é um valor que o cara, ele praticamente nunca vai foldar a top pair, e se ele nunca vai foldar a top pair contra 50% a 60% do pote, então você vai ganhar o call ali com seus melhores top pairs, com seus dois pares, com suas trincas e assim por diante. Tá? E com mãos como top pair, com kicker ruim, segundo par, você tem duas opções. Você pode dar check no river, ou fazer uma aposta de 30% e torcer para o cara pagar com o terceiro par, com o quarto par. É isso que você pode fazer, beleza? Se você jogar dessa forma, quando completa o flush, você vai conseguir ganhar uma boa grana contra o seu field, beleza? O próximo, Gabriel, então, entendi isso, então completou o flush, eu vou jogar dessa forma por blefe, apostando 90%, e por valor eu vou apostar pouco. E quando, Gabriel, missa os draws? Então é o seguinte, nesse caso você sempre tem que se perguntar assim, missou todos os draws, o board
não está tão difícil de jogar. O seu oponente ele vai foldar top pair se você apostar 90% do pot? Olha só, missou todos os draws. Então seu oponente pode pensar assim, missou os draws. Então ele pode estar tentando blefar. Então o que vai acontecer quando missa os draws? Quando o board não se complica? O seu oponente ele vai pagar mais. Ele vai pagar mais com o terceiro par, com o segundo par. E ele raramente ou nunca vai foldar a top pair. Então, o que isso significa? Olha só, se você for blefar, você tem uma situação horrível para blefar, tá bom? Mas se você for apostar por valor, você tem uma situação perfeita. Agora, o que a gente vai fazer, certo? Então, por valor, a gente vai apostar de 90% a 130% do pote. E como o oponente ele paga mais, então a gente faz o que sizes maiores por valor, é por isso que é tão alto. Agora, a gente pode apostar de 20% a 50% do pote com top pair com o segundo par para extrair de mãos piores. E por blefe, Gabriel, olha só, os seus blefes eles devem mirar justamente no que? No segundo par e no terceiro par. Se você vê que é bem difícil do oponente foldar segundo par ou terceiro par, você não blefa. Simples assim, tá bom? E se você perceber que o oponente ele pode foldar o segundo par, o terceiro par e até mesmo os missed draws, então você pode, por exemplo, fazer uma size de 66% ou até mesmo de 90% do pot para fazer ele largar o segundo par e o terceiro par. E caso você queira fazer ele foldar só os missed draws, por exemplo, você pode fazer 50% do pot, tá bom? Você tem que lembrar do range que o oponente chega. Ele vai chegar com missed draws, mas a maior parte do range dele, quando ele paga duas apostas, é o quê? É top pair e segundo par, tá bom? Então, se é top pair e segundo par, é isso que você está enfrentando e dificilmente ele vai foldar no river. Então, nessa situação, você não quer fazer ele foldar a top pair. Agora, quando completa o flush, a sequência, o board fica muito esquisito, fica ruim para o seu oponente, é excelente, porque agora a top pair vai ter muita dificuldade. E se o seu oponente, ele pagou no river com, sei lá, com segundo par, quando completou todos os draws lá, né, completou o flush, completou a sequência, então o que você vai fazer? Você vai colocar uma cor nesse oponente dizendo, esse cara faz hero call. Sabendo que ele faz hero call, você vai blefar menos e vai fazer sizes maiores por valor e você vai ganhar muito dinheiro em cima desse cara jogando só por valor, basicamente. Quero falar um pouquinho para vocês sobre como é difícil você foldar ali o top pair. Então, se chegou no river, seu oponente é difícil para ele foldar a top pair, por exemplo. Então, que cenário seria esse, mais ou menos? Imagina lá que o flop é 10, 3 e 2, como está aqui, mencionado aqui. E vem o turn um 5 e vem o river um 9. Quais são as chances do oponente foldar o 10x dele no river, né, que é o top pair? É baixa demais, gente. Ele não vai foldar a top pair. Então, esse é um bordo e uma run-out aonde o cara dificilmente vai foldar a top pair. Então, não tem por que você querer tentar fazer o cara foldar a top pair. Mas ele pode foldar ali, ele pode foldar um 3x, um 2x, um 5x, quem sabe um 9x, tá bom? Agora, vamos imaginar o mesmo cenário, só que um rei no turn e com um ás no river, certo? Então, você tem um 10, 3 e 2 no flop, aí o turn vem o rei e o river vem o ás. O que era top pair no flop, agora é o que? É terceiro par no river. Quais são as chances dele foldar esse terceiro par no river que era top pair no flop? São altas demais. Então, toda vez que você percebe que as chances do oponente foldar top pair são altas, então você quer blefar muito. Então, o seu trabalho quando você está lá jogando poker é avaliar o seguinte: ok, sou agressor, apostei aqui, fiz isso, aquilo, outro. Cheguei na situação, eu olho o board, se pergunto o seguinte: o cara vai ter facilidade para foldar a top pair? Se a resposta for sim, blefa. Se a resposta for não, não blefa. E aí você pode se perguntar o seguinte: ele vai fazer hero call? Se você não tem a informação, você blefa e descobre. E assim que você descobrir que ele paga, né, ele fica fazendo hero call, você coloca uma cor nele, tá bom? Gente, essa foi a aula de hoje. Eu queria falar aqui rapidamente com vocês sobre os benefícios e algumas vantagens de você estar entrando na Academia Homens de Valor. E eu quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui. E eu quero deixar alguns presentes para você aqui, tá? O primeiro presente é o seguinte: se você for lá na Academia Homens de Valor e colocar o nosso código promocional POKER, você vai ter um desconto gigantesco. Você só vai pagar o valor da Academia Poker Sem Segredos e você vai receber de graça na faixa Academia Homens de Valor. Esse código promocional só vai valer por 7 dias, então você só tem essa semana para aproveitar. E segundo, é sobre o cupom, então você vai ganhar cerca de 60% de desconto na academia.
Então você já está numa vantagem muito grande sobre todo mundo. E também eu vou deixar um material gratuito aqui para vocês, que é relevante em relação ao poker, tá bom? E eu também vou deixar aqui para vocês a apresentação do e-book da Academia do Homens de Valor. Depois vai ter outras apresentações, tá bom? Mas de forma geral é isso. E aqui tem algumas vantagens e benefícios de você estar entrando na nossa academia, que vai fazer enorme diferença no seu jogo, cara. Se você gostou dessa aula, as aulas da academia também, elas são boas e vai te ajudar pra caramba, vai ter bastante insights interessantes. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aqui nos comentários, cara, se você gostou desse tipo de aula, se fez diferença, se você aplicou. E eu quero que você aplique na prática e coloque. Eu quero que você aplique na prática e chegue aqui nos comentários e manda uma mensagem para mim. Gabriel, eu coloquei na prática e eu tô vendo que realmente tá funcionando. Gabriel, eu coloquei na prática, só que eu tô com dificuldade. Gabriel, essa situação aqui aconteceu. Analisa para mim, cara, coloca aqui embaixo. E também eu vou deixar aqui para vocês o Discord tanto da Academia Homens de Valor, quanto também da Academia Poker Sem Segredos. E vocês podem mandar as mãos de vocês lá para mim, que eu vou analisar essas mãos. Vocês só digam qual situação que é, e aí eu vou trazer aulas aqui para vocês, analisando essas mãos, beleza? É isso, muito obrigado e eu vejo vocês nas mesas.